Olá pessoal, eu sou o Maurício do canal, né, Desmiteologizando, né? É, esse canal apenas ele é de cunho totalmente informativo, ele é histórico, crítico, textual. A intenção do canal é apenas falar sobre a origem, né, do judaísmo, a origem da crença judaica, do pensamento judaico, vinculado apenas ao seu contexto histórico-cultural. Diferente de uma teologia que é totalmente sistemática, né, a minha intenção é pregar uma teologia totalmente bíblica. E qual seria essa diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica? A teologia sistemática ela tem como uma missão em propagar um conceito, né, e espalhar esse conceito. Por exemplo, como os cristãos acreditam que Jesus Cristo ele é a encarnação do Filho de Deus, né? E todo tipo de teologia que nasce é para a fomentação da doutrina cristã, né? Então, vai usando elementos, por exemplo, racionais para sustentar uma teologia, né? Os elementos racionais para justificar uma mitologia da qual ela vai se tornando uma teologia, né? Como eu posso dizer que a teologia ela é uma mitologia totalmente rebuscada, né? O conceito deste canal não é falar, por exemplo, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus ou não é, né? A minha função aqui nesse canal, como há vários canais também aqui, é apenas passar uma imagem, uma mensagem, vamos dizer assim, né? Totalmente de caráter histórico, crítico e textual e totalmente neutra. O que está vinculado aqui não é naquilo que eu acredito ou não, mas a minha função apenas, né, é passar, por exemplo, a etiologia, né, a história das palavras, a história dos conceitos, né, tanto da crença judaica como da crença dos povos, né, que viviam nessa época. Também eu não quero me ater somente a ficar na crença judaica, mas também falar de outras culturas, de outros povos também. Mas a princípio eu quero me basear como nasce o conceito de algumas palavras no conceito judaico. Por exemplo, eu quero falar hoje a relação entre a letra Aleph, né, e a letra Beit. Se você verificar no vídeo anterior, né, eu comecei já elaborando alguns conceitos, né, proto-sinaíticos, né, porque anteriormente, né, a palavra sempre ela foi, o ser humano ele sempre, como é que eu posso dizer, ele sempre conversou através dos séculos, sempre passou a sua informação, né, e o que foi elaborado, né, foi as escritas pictográficas antes do alfabeto, antes das letras que realmente conhecemos. Ela começou, por exemplo, com pictos gráficos. O que é pictográfico? É escritos desenhados, né? Então, aí a partir daí a letra ela vai se elaborando conforme o tempo. Por exemplo, se você verificar no vídeo anterior, a palavra proto-sinaítica vem do símbolo de Aleph, né, que é a cabeça de um boi, e do qual essa mesma letra se originou a letra A. Se você pegar a letra A e colocar ela, a letra A que nós conhecemos, colocar ela um símbolo totalmente invertido e colocar o seu traço horizontal um pouco mais enorme, vamos dizer assim, né, você verificará a cabeça de um boi. Por quê? Porque na cultura, por exemplo, semítica, na cultura oriental, né, era a força que guiava toda, né, a natureza, eram os Elins ou os Elohim. Se você quiser saber mais a respeito, você pode verificar até o vídeo anterior. Mas a função, por exemplo, desse vídeo aqui é falar, por exemplo, a relação da letra Aleph e Beit, que são as duas palavras do alfabeto hebraico, né? A Aleph, que, por exemplo, é uma letra muda, né? E Beit é a personificação da letra B, né? Do qual os egípcios, né, moravam, eram suas casas, né? Então, o pessoal da região do Oriente, né, do Oriente Médio,
verificando, né, por exemplo, o seu meio ambiente começou a elaborar, né, o seu esquema de escrita baseado nos meios, né, que o circuncidavam. Eu quero falar, por exemplo, sobre a palavra hebraica, a av, né? Por exemplo, a palavra hebraica, av, ela tem uma acepção muito semelhante à língua portuguesa. Ela significa em sentido próprio aquilo que gera, né? Aquilo que é outro pai, ou em sentido mais lato, que é o antepassado, ou o sentido figurado, que ele é o fundador, o iniciador, o patrono ou o protetor. Ele pode designar um ofício religioso político, ou então pode ser considerado como um título. Primeiramente, nós verificamos seu estilo totalmente estrito, né, que é em Gênesis 11, 29 e Provérbios 17, 21. No segundo, podemos ver aquele que gera, né, que é um sistema totalmente evocativo, que ele é pai ou papai, que verificamos, por exemplo, em Gênesis 27, 18 e Isaías capítulo 8, versículo 4. Ou então de progenitores, aquilo que gera, né? Por exemplo, verificamos em 1 Reis 19, 20, Juízes 14, 2 e Jeremias 16, 3. E no sentido lato, né, ele significa avô, antepassado, antecessor, progenitor, né? Isso vemos, por exemplo, em Gênesis 4:20, ou como antepassado, que é no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Se verificarmos, por exemplo, a relação da letra Av, né, por exemplo, ele, como já estou verificando, ele significa pai ou antecessor. Por exemplo, nós podemos verificar algumas palavras, né, que têm esse sentido. Depois, no próximo vídeo, eu vou fazer a relação entre a letra Beit e a letra Av, né, que é aí que vai formando outras palavras. Isso no seu sentido mais arcaico, porque a palavra, conforme o tempo, ela vai tendo outros atributos, né? Então vai tendo outros sentidos. Por exemplo, se verificarmos a palavra Abner. A palavra Abner, né, no original, significa meu pai é uma luz, ou pai da luz. Vemos, por exemplo, a palavra Abshalom, né? Inclusive, por exemplo, verificamos que a letra Yod, né, no final da frase, ele vai se tornando um pronome possessivo. Então, Abshalom significa meu pai é paz, né? Hoje o sentido já é um pouco mais simplificado, né? Por exemplo, a paz do meu pai. Mas anteriormente significava meu pai é a paz. A palavra, por exemplo, Abimelech, né, verificamos, né, sobre o rei Abimeleque, a palavra era apenas ligada a um título, né? Isso eles absorveram, os israelitas atribuíram muito isso à cultura cananeia, fenícia, do qual eles faziam parte desse aglomerado. Então a palavra Abshalom é meu pai, é paz. A palavra Abimeleque, né? Ab, meu pai, Meleque, é rei, meu pai é rei. Também verificamos a palavra Abiatar, que significa meu pai é grande. O Abiatar, ele era filho de Abimeleque. Vemos a palavra também Abiel, de quem Deus é pai, né? E verificamos uma palavra muito interessante, né? Abiam, meu pai é mar. Interessante que se verificarmos, por exemplo, na cultura fenícia, né? Havia um panteão de deuses, né? Por exemplo, vemos como El, falamos no vídeo anterior, tem El, Asherá e os seus filhos, né? Baal, Anat, Ian e Mote. Ian era o deus do mar, né? Interessante se verificarmos no da primeira página do livro de Gênesis, do livro de Bereshit, né? Fala que Deus criou o mar, Yam, né? Então Yam, na verdade, era a personificação do mar, né? Então você vê que é uma palavra totalmente de conceito cananeu, que o quê? Que os israelitas vão pegando essas palavras, vão reelaborando e criando outro sentido. Ou seja, a palavra já não é mais um Elohim, ela se torna um Malachim, né? O que é o Malachim? É o mensageiro, né? Então, os elementos da natureza são mensageiros, né? Na cultura hebraica. Essa é uma coisa que eu quero falar muito mais para a frente, tá bom? Então, verificamos aqui, Abiam, meu pai é o mar. Por exemplo, verificamos também outra frase que é Abidã, meu pai é juiz, né?
Abidá, meu pai que sabe. Abiyahu, Yahu é meu pai. Abimael, El é o meu pai. Ebiasaf, meu pai ajudou. Abiazer, meu pai é ajuda. E Abihud, meu pai é a majestade. E Abitube, meu pai é bondade. Se verificarmos algumas concatenações entre a letra Aleph e a letra Beit, e entre a letra Beit e a letra Ave, né, o sentido da palavra vai mudar, porque é o conceito de logogrifo, né? Palavras diferentes vai formando conceitos totalmente diferentes e de acordo com a sua cultura. Por exemplo, que eu vou elaborar até mesmo no próximo vídeo, a palavra Baal, né, que está entre Beit, né, Ain, e o Lamed, Baal, que Baal significa Senhor, né? Interessante também se verificarmos, por exemplo, né, a letra Ave, né, no calendário judaico, a letra Ave, ele é, por exemplo, ela está ligada à constelação de Leão, né? E segundo, por exemplo, no período intertestamentário, né, a palavra Ab ou Ave é o nome do quinto mês lunar do calendário judaico, entre julho e agosto. É o dia de jejum e alimentação. Segundo essa festa, qual seria o sentido dessa festa? Essa festa ela é uma comemoração da destruição do templo de Jerusalém. Não comemora, né, a destruição. É um estado de tristeza e de lamento. E eles clamam a confiança na presença de Hashem, em que Hashem não abandonará Jerusalém, né? Por mais que ela fora totalmente desabitada, eles estão no período, por exemplo, do exílio. Então, eles comemoram, né, essa festa para que uma espécie de lamentação, né, e de arrependimento para que Deus volte restaurar a Israel. Interessante que se verificarmos, por exemplo, também a palavra ave, ela foi nesse mês, né, que Moisés, na verdade, né, libertou os hebreus da mão de quem? Dos egípcios, no qual, né, verificamos no livro midrástico, né, do Êxodo. Tem até alguma tese, por exemplo, que fala, né, que Moisés realmente não existiu. Um livro que eu quero comentar para vocês que eu estou aqui lendo é esse livro aqui, Para Além da Bíblia, né, História da Antiga Israel. Interessante se verificarmos aqui neste livro, fala, por exemplo, sobre a história de Abraão, né? Abraham. Existia um povo, né, que se chamava Raham, e Abraão é apenas um nome, um topônimo, né? Que Abraão não existiu, é apenas o pai de um povo, Ab-Raham. Então é um nome de um povo. Então é um livro que eu indico para vocês do Mário Liverani. Ele é da editora Paulus e da editora Loyola, tá bom? Aqui, ó. Estou mostrando aqui para vocês, eu indico esse livro. É um ótimo livro. E muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. E se vocês estiverem gostando, né, dos vídeos que eu estou começando a postar agora, que eu vou fazer uma sequência, né, baseada na cultura do povo de Israel e na cultura do Oriente Médio, sobre a origem do mundo, né, sobre o mito da origem do mundo, por gentileza, dê um link, dê um like nesse canal e o propaguem. Muito obrigado a todos, viu? Tenham uma ótima tarde.